Hoje eu recebo aqui Karina Israel. A Karina é uma amiga, a gente se conheceu no ecossistema de inovação. Ela palestrando em um evento falando sobre a experiência física mesclada com a tecnologia. Nós vamos explorar esse tema das experiências imersivas. Ela está em todos os eventos há anos, frequenta os maiores eventos de inovação que acontecem no mundo, os de maior representatividade. E não só participando para ver o que está acontecendo, mas lá também palestrando. Então é uma pessoa que vale muito a pena seguir, acompanhar. Karina, obrigado por receber esse convite com tanta disponibilidade. Eu sei que está sempre correndo muito. E eu queria saber especificamente de você, primeiro, como que você entrou nisso, qual a sua história, conta um pouquinho dessa história e depois a gente entra em alguns temas importantes para as pessoas conhecerem como isso precisa fazer mais parte da nossa vida. Eu sou pioneira do mundo digital, né? Então, dizem as más línguas que fui a primeira mulher a programar HTML no Brasil, né? Não vão... Mas sou da primeira geração de digital, digital no Brasil, primeira agência interativa e tudo mais. Primeiros websites de todos os grandes clientes foram feitos naquela época. E depois de alguns anos fazendo isso, eu decidi ir para outro mundo, né? Fui fazer um mestrado na Espanha de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E de lá fui descobrir esse mundo que integra o digital com o espaço físico. E a gente começou com uma visão de ubiquitous computing, né, que é computação ubíqua, que veio muito daquele filme Minority Report, lembra disso? Uhum. Do Tom Cruise, né? Então, de que os dados estariam à nossa volta de uma maneira muito natural e hoje isso se vê claramente, né? Depois, né, isso começou nos anos 2000, início dos anos 2000, né, que é desde quando a iDreams existe, 2002. E aí a gente começa a entender o que vai ser esse mundo de reconhecimento facial, de compreensão de localização. Então, o smartphone veio em 2007, né, já trazendo um monte dessas aplicações. Só que isso, hoje a gente usa para trabalhar o mundo corporativo, o mundo da cultura, transmitir conteúdos em outra forma, em forma de vivência, de experiência, mas entendendo o que tem por trás, que essas bases da computação ubíqua são muito relevantes até hoje. Uhum. Tem uma coisa que é um desafio para todo mundo, que é lidar com a tecnologia. Para você, eu imagino que é um desafio dobrado, porque você tem que aprender como que as pessoas estão se comportando a partir da mudança da tecnologia, fora a própria mudança da tecnologia. O seu estudo ele é muito de comportamento humano, para você conseguir fazer relação com esse público através das interações, não é isso? Quando a gente faz a curadoria de algum projeto, desenha né, no caso dos clientes, jornada de cliente, no caso dos museus, um circuito expositivo, quando a gente cria essa tipografia, né, como é chamado, quando a gente cria esse espaço, a gente pensa, quem é nosso público? Quem vai frequentar esse espaço? E a gente tem que falar a língua de quem está frequentando o espaço. Então, se a gente vai fazer um projeto para crianças, não dá para fazer algo muito linear, porque as crianças são geração... né, as crianças mais velhas, YouTube e as novas TikTok. Então, a gente precisa pensar o raciocínio do que elas estão acostumadas. Não quer dizer que a gente vai entregar um tablet para elas brincar, porque isso é o monótono, isso é o que ela faz em casa. Tem que ser algo muito maior. Né? Então, você tem que aumentar os sentidos quando você está num espaço presencial. Da mesma forma que o adulto, né, o empresário, o CEO, né, no caso, por exemplo, a gente fez o Centro de Experiência da Embraer. Os nossos clientes eram C-level, era nível de quem compra a aeronave, né? Tanto a pessoa técnica, o CEO, né? Então, quem eram essas pessoas? Como é que você consegue conversar com essa pessoa? Essa é uma pessoa que interage ou ela é uma pessoa que ela quer mais assistir e ela quer sentir o ambiente? É uma pessoa que ela quer brincar com tudo, né? Criança, né? Quero brincar com tudo, depois eu escolho onde eu vou de novo, porque, né, é o raciocínio de rede social. Você vai e volta, né? Você pula, vê um pedacinho, aí você volta. Então, entender qual a língua que a pessoa fala, ela é essencial para a gente fazer a entrega apropriada para aquele espaço, né? Vocês estão com um super case recente, que é o Rio Museu Olímpico, né? Vocês fizeram a entrega desse projeto agora e é um projeto grandioso que mexe com muitas coisas, né? Ele é um museu, ele representa uma cidade, ele representa os Jogos Olímpicos, o evento que repercute até hoje, do evento dos Jogos Olímpicos que já aconteceu aqui no Brasil. Me conta um pouco do que a gente está falando, dessa visão da importância disso para os museus, de como que o público
é estudado, porque tem muito estudo para isso acontecer, né? Você está falando de curadoria, você está falando de museologia, você está integrando ciências e tecnologias, né? Quando se pensa um museu desse tamanho, né, dessa dimensão, a gente tem um desafio que o público pode ser todo mundo. Né? Você não tem um público fechadinho, né? Né? Você não tem o publicitário, o estudante, não. Todo mundo é público, né? O turista, a criança, né? O grupo de amigos, né? As escolas, faculdades, é imenso. Então, a maneira como a gente pensa, como é que a gente fala de um jeito, como é que a gente se comunica, né, de uma maneira que seja agradável para todo mundo. E a gente criou um modelo de trabalho, né, um estilo um sistema que fica, né, abaixo de tudo, né, em que ele entrega o conteúdo de acordo com o público. Então, no caso do Museu Olímpico, a gente entrega por língua, por acessibilidade, mas no caso de outros projetos como o Hospital de Câncer de Barretos, que a gente fez que agora chama Hospital do Amor, né, a gente fez uma missão Gênesis, cada pessoa entra e ela escolhe um perfil e ela vivencia aquele perfil, né? Então, dependendo do projeto, no caso da Embraer, todo o projeto ele é configurado a partir de um cliente. Então, todo o espaço ele reverbera as fotos, as palavras-chave, o conteúdo daquele cliente. Então, de acordo com o projeto, isso é pensado, tudo é pensado, né? Desde como é que você recebe a pessoa, o que você faz para ela esquentar, ela aceitar o espaço, né? Porque ela está vindo às vezes estressada, pegou trânsito, teve um problema na fila, se aborreceu no telefone. Então, na hora que ela entra nesses espaços positivos, ela tem que relaxar e aceitar aquele conteúdo que está vindo. Né? No caso do Museu Olímpico, o desafio ainda é maior. Né? O Rio Museu Olímpico, ele trata não de todos os Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos do Rio. Né? E aí tem algumas frases que inspiraram a gente, como uma vez uma cidade olímpica, para sempre uma cidade olímpica. Então, é muito orgulho você ser uma cidade olímpica. Né? A primeira da América Latina. É uma cidade que ela é considerada dos melhores Jogos Olímpicos da história. Né? Então, tem muito material para se falar disso. Né? Ela foi muito emocionante o processo. E também toda a parte do legado. Porque aí você começa a ver na mídia, não tem legado, tem muito legado. Né? Toneladas de gás carbônico que deixaram de ser emitidos só com a troca de transporte na cidade. E tem uma frase que veio das Olimpíadas Jogos Olímpicos de Barcelona, que diz que não é a cidade que se rende aos Jogos Olímpicos, e sim os Jogos Olímpicos que ajudam a cidade, servem a cidade. E servem como? É uma oportunidade da cidade dela se reorganizar, dela melhorar em transporte, em espaços urbanos, espaços de convívio. E a gente vê esse retorno no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro chegou a ponto de implodir o viaduto perimetral, que era um negócio horroroso, que atrapalhava uma vista histórica da cidade, né? Então, ali da Praça 15. E a diferença é inacreditável. Então, com a possibilidade dos Jogos Olímpicos, fez túneis, acessos de metrô, pessoas que demoravam 3 horas para chegar no trabalho passaram a demorar 40 minutos, entendeu? Então, o que é isso na qualidade de vida do cidadão? Então, tudo isso é mostrado. Então, não se trata apenas de um projeto sobre jogos, né, sobre o esporte. É esporte, é a inspiração que o esporte traz para a cidadania, para melhor convívio, para empatia, né? O fair play, né? Quando uma pessoa ajuda a outra, né? Você está concorrendo com ela, né? Você está competindo e você vai lá, né? Um atleta ajuda o outro. Isso é muito bonito de se ver nos Jogos Olímpicos. Então, a gente tem toda essa inspiração. Tem o esporte, lógico, que é incrível, né? Inesquecível. E os Jogos Olímpicos do Rio teve bye-bye do Phelps, né? Bye-bye é o último jogos daquele... Que é um fenômeno. Phelps é um fenômeno. Bolt, um outro fenômeno. Foi também bye-bye do Bolt. Então, como é que você conta essa história toda? Né? Não dá para pegar e contar por modalidade, é chato. Então, tem que encontrar um caminho para a pessoa entrar no clima, né? Entender os desafios dos Jogos Olímpicos e fazer com que as pessoas, os visitantes vão se soltando durante a visita e vão entendendo, brincando, ou se divertindo, ou encontrando maneiras criativas de se relacionar com o conteúdo e entender esse conteúdo de uma maneira sem ser chata, sem ser pesada, sem ser textão. Né? Porque ninguém lê textão. Né? Eu acho que a mudança que tem no projeto, eu tive a oportunidade de visitar junto com você o projeto do Sena,
Da exposição que vocês fizeram, Eu, Ayrton, onde vocês mesclam inteligência artificial, experiências mostrando elementos do mundo dele, físico, né, do kart, mas conta a história, momentos. E eu percebo que o grande requinte que vocês trazem para os projetos, que está exatamente nesse texto aí que você cita agora, né, de contar várias histórias. Que isso é curadoria, né? Como que eu junto várias histórias, que elas rodam em paralelo, mas ao mesmo tempo vão se entremeando, construindo uma grande história por trás. Com o desafio de trazer a pessoa em momentos onde ela é um espectador e momentos ela é o protagonista, que é o que vocês criam quando tem essas experiências imersivas. A pessoa não está só assistindo como um filme, né? Ela tem os momentos dela de protagonismo, onde ela interage, onde ela impacta no resultado do que aquilo ali vai gerar para ela. Aqui é uma mudança até de curadoria nos últimos tempos, né? A gente já tem 23 anos fazendo isso, né, no mercado. Nós somos pioneiros, né? A iDreams é pioneira nessa abordagem de unir tecnologia para contar histórias. E de lá para cá, né, a gente, até antes da iDreams existir, já existiam exposições científicas e de todo tipo de conteúdo. Só que a gente saiu de um mundo mais contemplativo, né, que era para ver, né, era não toque, para um mundo de exposições interativas, de toque, mexa, brinque, de experimentos, né, para um mundo mais imersivo, de eu me sinto dentro do espaço, e cada vez mais a gente caminha para um mundo de vivência, né? A gente fala que a gente saiu da narrativa simples e direta, né? Do mundo do storytelling para o story living. Então, o que a gente chama da estratégia da iDreams de trabalho, né? A maneira como nós fazemos curadoria na iDreams é uma museologia de vivência sensorial. Hoje, o ser humano está muito viciado na visão, então parece que é tudo muito fácil, é tudo visão, um monte de tela, um monte de projeção. E a verdade é que isso cansa. Sim. É como se a gente assistisse um filme que todas as cenas fossem iguais. Então, na hora de montar um projeto, a gente tem que considerar as pessoas, o conteúdo que a gente tem disponível, o acervo que a gente tem disponível, que é importantíssimo, né, que dá um valor, né, o acervo traz uma aura, né, de algo especial, algo icônico, algo que pertenceu àquele momento, né, na história. Então, o acervo é imprescindível. Agora, só colocar o acervo ali com um papelzinho embaixo é muito difícil que ele traga a emoção que a gente gostaria. Sim. Então, é importante contextualizar o acervo, expandir esse acervo, né, aumentar ele de alguma forma. E aí a tecnologia ela é muito útil para isso. E uma coisa também que a gente costuma colocar como parâmetro no iDreams, né? Quando as pessoas entram no iDreams, a gente tem um documento de welcome, uma apresentação. A tecnologia não manda nada, não importa a tecnologia. Na verdade, ela é usada, ela é um meio, ela não é um fim. Então, a gente não parte nunca da tecnologia, a gente parte do efeito de conteúdo, da vivência que a gente quer proporcionar. Por isso, essa ideia de ser uma museologia vivencial. Então, esse é um momento muito da vivência, em que o visitante ele quer esse protagonismo, ele quer se sentir vivendo na história, passando por aquele momento. E tem até uma maneira de entender essa maneira como as pessoas aprendem os conteúdos, que se você só ler algo, você aprende 10%. Se você lê e ouve, vai a 15%, 20%. Mas se você vivencia, vai a 80%, 90% de aprendizado. Então, é muito comum a gente receber um feedback, né, um retorno nas exposições da iDreams, né, exposições culturais mesmo. A gente teve uma vez um senhor que veio falar: meus netos sabem tudo de Tarsila do Amaral, porque eles fizeram aquele quiz 1 milhão de vezes, eles leram tudo, eles brincaram com tudo, e eles sabem de quadros que nem a gente sabe. Então, quando a gente fez a exposição Tarsila para crianças, né? Então, agora a gente fez Viva Volpe no Farol Santander, também foi um sucesso. E é isso, a gente não tem que explicar tudo, a gente só tem que fazer a pessoa sentir. Sim. E conhecer de uma forma leve, interessante. E transmitir conhecimento através dessa experiência. Dessa experiência. Tem vezes que você vai entregar um conteúdo de vídeo, tem vezes que você vai fazer uma imersão, às vezes você vai fazer a pessoa sentar e brincar com aquilo. Um sentido não atrapalha o outro, né? Sim.
Mas tem momentos, que eu estava falando, que nem um filme, se todas as cenas forem iguais, é um saco. Né? A gente tem que ter mudança de cena. Né? Não começa de uma sala, né, que a gente fala uma sala temática, quando você passa para outra, você tem uma mudança. Se tudo for projetado, é um saco. Se tudo for touch, é muito ultrapassado. Sim. Né? Então, o touch é uma coisa dos anos 90, 2000. Então, até eu brinco que tudo com touch é igual a ATM. O ATM ninguém nem mais tira dinheiro, quase ninguém. É pouca gente tirando dinheiro. Né? Então, é um outro momento de mundo e a gente tem que respeitar esse momento, respeitar os hábitos das pessoas, as novas tendências. E também eu não posso só focar num grupo e esquecer do outro. Né? Então, a gente tem que considerar todas as questões de acessibilidade, de diversidade. Então, a gente trazer isso para dentro da narrativa museológica é muito importante e muito pertinente. Eu vejo que a gente está hoje num mundo de muita competitividade e pouca profundidade, né? E o grande desafio e essa experiência que você traz, ela é fundamental até porque as pessoas com essa velocidade, como você citou, querem telas, coisas muito rápidas, né? E os prêmios rápidos disso, né? Mas falta cultura, falta embasamento. A gente, nessa transformação que a gente vê a tecnologia trazendo, com a IA generativa e tudo mais que já está acontecendo, está por vir, se a gente não tiver pessoas que têm fundamento, que têm base, conhecimento, essas pessoas não vão ser as melhores produtoras do que a gente precisa ter para um futuro que vai estar ainda mais sedento de conhecimento. Porque, pensa, a gente tem todas as ferramentas na mão. Tecnologias como as que você cita, as que vocês já dominam, inteligência artificial integrada, mas e se eu perco cultura, eu fico no raso. E vocês estão conseguindo trazer cultura, vocês estão conseguindo trazer profundidade e envolvimento, né? Você vê o exemplo da Tarsila, que você citou, do avô orgulhoso, porque é isso, é o legado, ele se percebe na época dele, que ele vivenciou o momento em que Tarsila estava em alta e, de repente, os netos entendendo a época dele, né? E isso tem muito a ver com a humanidade, com o legado, e eu vejo, principalmente, essa importância de transmitir história. E falando em história, museu é isso, né? Museu é a preservação desse legado, a gente conseguir passar pelo tempo, manter no tempo a preservação de uma história, né? Que ela se enriqueça, que ela possa vir, como vocês estão fazendo, com tecnologia. Isso serve, eu vejo isso, na verdade, como exemplo não só para museus, né? Para empresas, para todo mundo hoje, que as marcas que hoje não buscam, né? Quantas não são as que buscam criar algo diferenciado. E vocês têm projetos também super relevantes com esse aspecto, né? E tudo envolve curadoria, pesquisa, uso de tecnologia e um super conhecimento de como você constrói essas histórias, né? E pesquisa, por exemplo, é essencial. Agora depende da área. Uma vez a gente fez um museu do quartzo, né, lá em Portugal. E é lógico que a gente não tem um conhecimento do Museu do Quartzo, né, para fazer. Mas a gente chamou pesquisadores que tinham conhecimento. Só que na hora que o pesquisador devolve, ele devolve na linguagem dele. E a gente interpreta. Então, o curador, né, eu brinco, todo mundo pode ser curador. Na hora que você vai comprar um presente para um amigo, você é um curador. Né? Quando você vai fazer uma festa, você é um curador. Você está escolhendo, né? Decidindo, né? o que fica, o que sai. Mas a curadoria de um museu, ela tem uma junção, são várias peças que são colocadas para aquilo funcionar, né? Inclusive nas etapas. A gente está vendo muito essa necessidade das pessoas, então, se aprofundarem, né? E vocês sabem lidar com isso, vocês integram o conhecimento, vocês trazem o legado das histórias, e acho que toda a sociedade precisa ter o impacto de quem, como vocês, consegue construir histórias, preservando legados, e transmitindo isso para novas gerações usando de novas tecnologias, que é a linguagem deles também, né? Como você falou, tem a turma do YouTube, tem a turma já do TikTok, e cada hora tem uma turma nova com outra tecnologia, que é como ele conversa. Simplesmente não quer fazer nada de tecnologia. Tem a turma que quer livro de novo. Que quer aprender que quer a mão ali quer na que alguém massa. explique. Então, tem vários modelos, né? A gente junta essas peças. É mesmo um grande quebra-cabeça. Quando a gente monta um espaço desses, a curadoria ela pensa assim, se eu tenho um acervo extremamente relevante, significativo, algo icônico, né? Tem uma Mona Lisa, vamos dizer assim, no acervo,
eu tenho que dar valor. Ele pode ser o começo de tudo, pode começar do acervo, pode começar da própria história que tem que ser contada, vivida, né, vivenciada. Pode começar de um design. Às vezes eu posso ter um prédio icônico e aí o prédio puxa a curadoria. Então a combinação ela vem do acervo que você tem, do conteúdo que você tem que transmitir, que você precisa contar, né, esse conteúdo que você quer envolver as pessoas para que elas saibam, sabendo mais, o design do próprio espaço e tecnologia sensorial para passar para conseguir empatia, para conseguir que a pessoa se conecte com o que está sendo apresentado. Então, é uma junção de peças. Agora, que peça vai aonde? Como é que se transmite? Né? Então, eu me lembrei agora que há muitos anos atrás a gente fez um museu, a gente participou, né, trabalhou para o Museu Judaico de Moscou. E ele era sobre as tradições familiares e tudo mais. Então, tinha uma cena que era um jantar. E a gente pensou, como é que a pessoa vai entender né, todos os momentos do ritual desse evento? E a gente botou um espelho com umas telas atrás. Quando você sentava, era só meia mesa. Quando você sentava, você estava na mesa. Eles apareciam do outro lado, então você estava na mesa. Então, é muito mais emocionante você, em vez de se assistir tudo de fora, né, eu estou sentada na mesa do evento. Então, o conteúdo, a maneira de apresentar esse conteúdo, ela vem sempre embalada por essa sensação. Sim. Por essa emoção. O objetivo é trazer a pessoa para dentro daquilo. Ela se sentir parte, que é onde ela compra aquela ideia, onde ela percebe o valor daquilo e ela passa a defender aquilo. E ela passa a entender, né? Ela faz um clique mental de agora eu entendi, né? Agora me despertou um caminho que é o que a arte faz também, né? Me despertou um ângulo que eu não tinha visto. Eu estudei Belas Artes e entre a gente, né, é dessa coisa de pesquisar, de se aprofundar em várias frentes. Eu trabalhei com multimídia, trabalhei com o desenvolvimento das primeiras sites, intranets, etc. E fui fazer Belas Artes lá na frente porque eu estava exatamente percebendo que o digital estava muito forte na minha vida. Eu sentia falta desse equilíbrio, né? A gente vê nas novas gerações que elas nascem já desequilibradas, né? Porque tem muito pai anestesiando o filho com celular, deixando essa criança realmente entendendo que o mundo é digital, faltando às vezes a experiência. E hoje a gente vê esse resgate também. E você me falou de um termo que é o vivencialismo, né? Que eu acho que ele conecta esse pensamento, né? Porque tem um lado filosófico nisso, que é o que eu te falei de Belas Artes quando eu estudei, é porque eu também, lá nas Belas Artes, eu percebi que também não adiantava só olhar um quadro. Eu tinha que ler o que a pessoa tinha vivenciado, por que ela tinha produzido aquele quadro, qual era o momento da história dele. E com o trabalho que vocês fazem, como esses projetos para museu, você está contando essa história toda, né? Então, você tem a oportunidade de enxergar, entender por que aconteceu e experimentar e ainda participar, né? É muito completo isso. Me fala um pouco sobre esse conceito aí do vivencialismo e como que vocês estão usando isso. A gente tem fundamenta em alguns filósofos essa ideia de a gente vive uma sociedade que ela ela encaminha para o mesmo, né? Todos iguais, né? Roupas iguais, cabelos iguais, né? Um mundo pautado num caminho. E isso é chato. Isso não é de agora, anos 60 já era assim, né? Tem alguns filósofos, sociólogos que trabalham isso, Arjun Appadurai, né? Então alguns sociólogos falam desse modelo. E aí, para a gente chamar atenção, para a gente entender, você tem que puxar para um hipersensorial, para uma hipérbole, sei lá, um exagero, tá? Então, isso é um ponto. É como se as pessoas estivessem cada vez mais apáticas. E a gente vê isso com o celular. As crianças com o celular. Eu tenho uma filha adolescente, eu passo por isso, esse desafio porque é muito... Tirar desse mundo, né? Que é aquela coisa do dopamina, né? Da Dopamina Land, que é o livro que ficou super famoso, que é quase um vício. É um vício, sim, quase uma droga, né? Então, o efeito, pelo menos no cérebro, é esse. Então, o que acontece é que a pessoa não consegue soltar. Se a gente não consegue largar, quanto mais uma criança. Então, é um desafio para os pais hoje em dia. Agora, voltando para o mundo do vivencialismo, nós somos seres físicos, né? Então, eu fui presidente da Associação Brasileira de Realidades Estendidas muito tempo. E existe uma promessa no mundo, não só no mundo das realidades estendidas é realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, né?
não só nesse mundo, mas como no mundo do digital, é que vamos deixar todos vamos viver a nossa vida através do digital. Não vamos sair, não precisa sair de casa, não precisa, mas aí o mundo fica muito chato. Sim. Você fica deprimido, né? Ou você vai deixar de ir a um parque. Existe uma você assistir um show pela internet ou pelo celular, né? E assistir um show presencialmente é uma diferença enorme. Entendeu? Existe uma vibração no ambiente, você arrepia, a pessoa te derruba a cerveja, você fala, né, você conversa com a pessoa, é um momento muito mais emocionante, aquela vibração da música, do cheiro, né, do todo. E nós somos seres multissensoriais. Na hora que a gente está viciado na visão, a gente perde a nossa multissensorialidade. Sim. Então, a ideia desse tipo de curadoria vivencial, ela fala, sai de casa, vai viver a vida, vai sentir a vida, sentir o cheiro, olhar o pássaro, vai aproveitar a vida. Né? Então, ela faz você lembrar que você é humano, inclusive. Né? Isso não sou eu que digo, mas essa dimensão humana. Então, existe essa promessa de que o mundo todo... não, mas agora com o digital você faz tudo de casa, você não precisa sair de casa. Mas você quer sair de casa, você gosta de sair de casa, porque é divertido, porque você encontra pessoas. E aliás, aqui tem um ponto, né, nos museus, esses espaços são espaços de convívio. A pracinha, né? A pracinha nos pratos de convívio, em que as pessoas sentavam e trocavam, né? Dizem que as pessoas elas conversam através de bebê, cachorro, né? E obras de arte, né? Então, você está no museu, você faz um comentário para o outro que é o desconhecido, uma pessoa desconhecida. Então, isso são espaços que permitem essa união de pessoas, de uma certa forma, porque a gente está muito afastado, que o digital não permite de outra forma, ainda tem um afastamento. Né? Então, são espaços que são feitos para gerar empatia também, alteridade. Então, tudo isso é pensado. E a gente está muito forçando a vista. Né? A gente está muita tela no nosso mundo. E nós temos outras dimensões de sentidos. Tanto que a gente tem casos de exemplos em exposições da Y-Dreams que a gente fala, essa sala aqui eu vou botar audiovisual. Mas na outra, eu vou tirar o audiovisual, vou fazer algo físico e muito aroma. Tem gente que chora nessas salas. A sala onde a gente costuma ver as pessoas chorando são as salas do aroma. Olha só. São as salas que a gente desligou, que a gente desliga o vídeo. Entendeu? Que a gente desliga o audiovisual. Em que a gente fala, você está entrando agora no novo mundo. E aí você fala, mas por quê? Porque a gente esqueceu esses sentidos. Sim. Então, trabalhar esses sentidos nesses projetos é muito importante. É uma dimensão humana. Então, essa ideia que a gente traz para a curadoria do vivencialismo, ela é para causar esse efeito, essa emoção, trazer à tona essa emoção. Sim. E essa emoção ajuda a compreensão de conteúdo. E a gente, como ser social, a gente já precisa ter esse convívio. Não adianta você achar que rede social vai suprir o papel do contato social, né? Da presença. É o que você falou de um show. Quantos são os shows que você está ali? É igual um jogo de futebol, né? São momentos onde a massa, o volume de pessoas, você em convívio com aquilo, você se sente parte de algo. Isso é muito importante para o ser humano. Um jogo de futebol. Você fala, mas por que ontem, né? Ontem o Flamengo teve, né? O Flamengo colocou 8, né? Eu sou flamenguista. e aí você fala assim, o Maracanã lotado, né? O estádio lotado numa segunda-feira. Lotado. Lotado, é a experiência. Entendeu? Aí você fala assim, mas poxa, segunda-feira, o pessoal trabalhando, por que tá lá? Por que não vê pela televisão? Sim. Por quê? Porque é muito mais emocionante você estar lá. Então, nós somos humanos. Então, até voltando para a XRBR, né, para a associação, a gente dizia assim, eu só vou acreditar que o mundo vai ser substituído pelo virtual quando parar de ter sangue nas nossas veias, entendeu? Sim. Parar de bater coração. Aí eu posso acreditar. Até lá, eu acredito que a gente tem que experimentar, que a gente tem que vivenciar, que a gente tem que existir em toda a nossa plenitude de sentidos. Esses projetos de museu, eles estão muito ligados a governo ou institutos, tem muito esse olhar, às vezes são empresas mesmo, né, que através de um instituto montam um museu, que é o legado de um fundador, de uma história de uma cidade ou algo assim também. Me conta a importância de estruturar um museu. Por que montar um museu? Porque a experiência a gente viu como que ela é importante. Mas a gente está falando do papel de fazer parte de alguma coisa. Eu acho que o museu tem muito a ver com isso. Tem uma questão de preservação da história. Né? Você escolhe uma narrativa para você contar uma história. Né? Então, é uma oportunidade de você contar a sua
o ponto de vista né, daquele grupo, né, para contar a história. Então, por exemplo, quando você faz, por exemplo, uma empresa fez 100 anos, né, então é muito legal você poder contar essa história. Se você for reparar, uma empresa para chegar a 100 anos são 2 em 1 milhão. 1 em 1 milhão. É uma dificuldade enorme você conseguir resistir a tantas mudanças de tempo. E ela vai refletir todas essas mudanças que aconteceram, né? Da sociedade, da economia. E você vai entender que valor é esse, né? Que persistência foi essa, né? Para que eles conseguissem ir superando. Imagina, 100 anos atrás era preto e branco o mundo, né? A televisão, nem sei se tinha televisão ainda, rádio, acho que nem isso, era 1900 e... Não, já tinha, 1920, né? Mais ou menos. Então, mas de qualquer forma, foram muitas mudanças. Era tudo muito mais físico, né? O digital, a internet veio em 94, 93, né? Que começou, então... É muita mudança. Então, por que você não conta isso? Isso não é motivo de orgulho? Não é um motivo até para quem trabalha lá entender essa visão e o que foi mudando na empresa. Então, não é só um museu comemorativo, celebrativo. Às vezes é um museu para inspirar né, novos apaixonados. Né? Um museu do carro pode trazer pessoas para a indústria do automobilismo. Né? Então, não é, às vezes é para preservar uma história, mas também para enaltecer essa história, para inspirar, para conquistar novos seguidores para essa história, novos apaixonados. Né? O mundo, por exemplo, da aviação. Quem é apaixonado por aviação é muito apaixonado por aviação. Entendeu? É uma loucura assim, de amor que se tem por aquilo. Entendeu? E de todas as áreas a gente vai encontrar esse tipo de abordagem. A gente vê Museu do Futebol, a gente vê essas experiências que são criadas hoje também, que às vezes são momentos para contar alguns legados pelos apaixonados por ídolos, como o Senna, igual vocês fizeram. É uma oportunidade de trazer para fora, né? Aquilo que está escondido, está dentro da sala do diretor. Não, vamos trazer e vamos mostrar o valor disso. Por que esse objeto, esse elemento, essa história é tão importante? O que ela diz? O que essa história que aconteceu, às vezes, há 50 anos atrás, ela diz sobre o que somos hoje? Né? Entende o valor daquela história. Né? Então, e o teu visitante, o teu cliente, às vezes não é um museu, às vezes é um showroom. Sim. É uma entrada de um edifício que apresenta a cultura da tua empresa, que apresenta a maneira que você vê o mundo, uma possibilidade de compartilhar isso. E hoje, se a gente pensar, a internet ela é muito valiosa, ela está na mão das pessoas. Eu penso assim, tudo que é rede social, digital, tecnológico, ele é serviço, ele é fácil, ele é acessível, ele é imediato, ele é incrível. Né? A gente não consegue mais imaginar, eu não sei nem chegar nos lugares sem um sistema de caminhos. Eu não tenho uma ideia de como fazer isso, entendeu? Eu já me habituei, a gente é completamente habituado às novas tecnologias, ao imediatismo do WhatsApp. Agora, como é que você conta? O presencial, ele é humano, ele tem uma força de estar presente, de estar no agora. Né? E quando a gente pensa nesse mundo digital, ele é um oceano vermelho. Porque tem né, naquele conceito, né, do livro do Oceano Vermelho, ele tem gente demais, ele tem oferta demais, ele tem... Então, e aí você trabalha muito mais com isso de marketing digital que eu, mas quantos segundos a gente tem? 3 segundos? 4 segundos para pegar a atenção de uma pessoa? Atrair a atenção e conseguir que ela se prenda no tempo. Quanto tempo médio ela fica olhando um vídeo? 10 segundos? No máximo? 15? Entendeu? Qual é o tempo que você tem para que o teu cliente tenha atenção no que você faz? Quando você faz um showroom de um prédio, ou um centro de experiência, como está sendo mais chamado hoje, você convida o teu cliente e você pode ter meia hora com ele, 30 minutos, às vezes 1 hora com ele. Você desconecta ele desse outro mundo, né? É isso. E aí você explica de uma forma muito mais fácil, né? Você facilita. Você não fica dependendo só do teu vendedor. O próprio espaço fala. Ele emana uma história, um posicionamento, um respeito, né? Uma confiança. Né? Aquela história emana confiança. Então, para cada caso tem um objetivo, mas todos têm o seu sentido, né? E aí que entra a curadoria, encontrar esse sentido, entregar esse resultado. E
Eu já vi você usar a inteligência artificial antes mesmo da generativa nos seus projetos, né? O Ayrton Senna, ele conversava com o público num texto que vocês construíram usando a inteligência artificial para falar com o público logo na entrada, né, daquela experiência. Vocês têm hoje toda essa provocação do mundo digital, que é lógico, né, nos faz querer pensar como que a gente coloca isso para funcionar, mas eu acho que o que você traz é o mais importante, que a gente precisa tirar as pessoas desse mundo com tanta provocação do digital e começar a colocar as pessoas para se sentirem parte de alguma coisa, experimentar, vivenciar, conhecer histórias e legados. Para a gente deixar uma mensagem, assim, se a gente for pensar, poxa, qual que é a importância, então, do trabalho que você vem fazendo com essas curadorias, com esses museus, o que a gente precisa pensar daqui para frente? O que a gente vai pensar daqui para frente? Eu acho que a gente tem que respeitar o público, entendeu? A gente tem que fazer uma entrega à altura desse público de hoje. É um público muito exigente. Se a gente pensar, as pessoas conhecem tudo, viram tudo. Então, vamos respeitar o público e vamos entregar um conteúdo à altura desse público, né? Sabendo que é um público com um conhecimento amplo. Você até falou há pouco tempo, parece que é tudo muito raso. Mas quando a gente faz um museu, a gente usa uma técnica que é o quick and deep. Se você quiser fazer... Quick é rápido e o deep é profundo, né? Se você quiser fazer tudo rápido, tudo bem. Mas se você quiser se aprofundar, você tem que ter como. Então, vamos respeitar não existe um público, né? Esses diferentes públicos, os diferentes desejos, e vamos entregar algo que seja marcante, que possibilite uma memória. Às vezes, é aquele momento em família. A foto de registro da semana ou do ano pode ser dentro de um espaço desses, né? Então, vamos entregar a altura das pessoas, vamos respeitar essas pessoas e as suas necessidades especiais, diferentes, e criar algo que seja memorável, fique na memória mesmo. Karina, obrigado. O papo, toda vez que eu converso com você, é algum caminho novo. Adoro os nossos papos. Para quem quiser conhecer um pouco mais, a gente vai compartilhar aqui o site da Y-Dreams, que é a empresa responsável por todos esses projetos que a Karina fundou. A gente tem o link dela, que acho que é importante vocês seguirem no LinkedIn, verem tudo que ela participa, tudo que ela compartilha também, porque tem uma visão muito de tudo que a gente conversou aqui, tem essa visão de tudo que a gente vem falando sobre transformação de pessoas, comportamento, esses insights. Ela cria termos como esses que a gente foi citando aqui. E eu acho que essa visão que você traz, filosófica, mesclado com a experiência, com um olhar de tecnologia, ela é fundamental para guiar muita gente, porque muita gente se perde nesse caminho. Vai para a tecnologia, perde o legado, não constrói histórias legítimas porque está preocupado em construir histórias rasas ou que é trend porque está chamando atenção, mas aonde está a profundidade, onde tem real valor para a gente, está nesse tipo de trabalho que vocês fazem de pesquisa. Então acompanhem, sigam, vou compartilhar. Obrigado pelo tempo de muita troca aqui. Obrigada a você pelo convite.